Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.imperiumfortuna.com. Bom, hoje eu tenho 3 assuntos que eu queria levantar nesse Occultcast. E não é nada de novo para variar, né? Porque é incrível, a gente está tendo reboot de filme e a gente também está tendo reboot de caminhos mágicos e etc. A grande verdade é que ultimamente não tem se criado nada de novo, né? E as pessoas pegam coisas antigas, dão uma leve modificada e relançam como se fosse algo novo. Isso é normal, principalmente nesse período meio morno que a gente está passando, que é esse meio de pandemia. Não vou dizer que a gente está no final, porque eu ainda não vejo isso acontecendo. E as pessoas estão revisitando livros, conceitos, grupos, ordens, matérias e etc, etc, que a gente já cansou de falar deles, mas sempre tem uma forma diferente de falar desses assuntos. Quase tudo que eu falo aqui na Imperium Fortuna ou lá na Atos Negros são coisas que já foram faladas e mastigadas e etc. lá na época de Orkut. Porém, esses assuntos nunca saem de moda porque sempre aparece ou um imbecil falando alguma coisa sobre, ou uma pessoa que traz alguma coisa interessante. Nesse podcast eu vou falar um pouquinho sobre satanismo, certo? E mais uns 2 assuntos que vocês vão ver. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o satanismo em si. Cara, o satanismo ele foi moda durante bastante tempo. Ele, durante uma época, era uma forma que as pessoas tinham de dizer que eram diferentonas. E a gente tinha muito facilmente para download a Bíblia satânica, né? E uma coisa que a gente reparava do satanista antigamente era a rebeldia que existia dentro do satanista. Ele era primeiro um cara que negava Deus, o Deus católico, né? Ele idolatrava Satã, né, de uma forma bem, vamos botar, ferrenha. E de começo tudo que eles tentavam fazer era o contrário do que a Bíblia dizia. Então você tinha os 10 mandamentos, e aí você tinha os 10 mandamentos satânicos, que era basicamente uma revolta contra os mandamentos comuns. Porém, não eram todos que eram o exato contrário, saca? O satanista, por ser bastante orgulhoso, e até por isso muitas pessoas chamavam de luciferianista e misturavam a porra toda, porque aí alocavam o anjo no meio dessa porra toda, o que não tem nada a ver, né? O satanismo ele era um meio, né, de se comportar. Eu acho que o grande sonho de um satanista seria criar uma seita satânica, onde ele pegaria, sei lá, umas 200, 300 pessoas, levaria para um lugar bem longe, criaria uma pequena cidade autossustentável, vamos botar assim, e lá ele pregaria todas essas coisas que o satanismo dita. Porém, vocês conseguem imaginar 300 satanistas no mesmo ambiente seguindo cada passo da Bíblia satânica? Vocês podem imaginar que ia dar muita briga, sacou? Na primeira festa que rolasse, alguém quisesse comer a mulher de alguém, ia dar uma pancadaria do caralho. E desses 300, logo na primeira festa, iam sobrar 100. Então é por isso que a gente não vê tantas seitas satanistas. E aí o satanismo seguiu uma linha muito parecida com a da igreja. Eles, ao invés de criar uma seita onde a pessoa vai ficar o tempo todo sob as ordens do seu livro sagrado, eles têm um determinado momento no qual eles podem, então, né, falar e passar pela experiência de respeitar somente aquelas regras. Então a gente tem, né, as igrejas Church of Satan, ou Igreja de Satã. A gente tinha uma aqui no Rio de Janeiro, não sei se ainda tá. Se não me engano era em Botafogo, se eu tiver errado alguém me corrige aí, algum satanista, se é que ainda existem satanistas de verdade. E o que aconteceu? Ele virou moda. Só que para uma moda permanecer em alta, ela tem que dar dinheiro. A gente sabe disso porque a gente tem o cristianismo aí, o catolicismo, que deixam bem claro. Tem que dar dinheiro para durar. Se não der dinheiro, ela vai ser uma moda que vai passar. A gente teve a Wicca, a gente teve a Macumba, a gente teve magia caótica, a gente teve até o Elder King, que eram modas, certo? Algumas permaneceram? Permaneceram. Por quê? Porque deram dinheiro. O satanismo deu dinheiro? Durante um bom período deu.
Pra quem não lembra, o satanismo era uma coisa de gente famosa, né? Gente que estava na mídia. Um grande cantor de rock, uma grande atriz. Ai meu Deus, ela é satanista. E tinha aquela máxima de quando uma pessoa conseguia dinheiro muito rápido, ela fez pacto com Satã, sacou? Então o que rola? O satanismo, durante um período, ele meio que não chamou mais a atenção. Provavelmente porque a grana cortou, né? E aí eu tenho visto o satanismo voltando nesses últimos anos, botar uns 3, 4 anos, no máximo 5 anos pra cá, de uma forma um pouco mais filosófica, onde as pessoas acreditam no satanismo de uma forma de não ser católico. Bom, a gente tem o satanista errado. Eu estava inclusive vendo uma entrevista de uma garota que ela dizia que ela largou a igreja evangélica, ficou rebelde e virou satanista. E é engraçado esse termo, né? Virou satanista. Porque é basicamente o que ela fez. Aí ela dizia que nos grupos de WhatsApp as pessoas falavam umas com as outras, tipo, dando bom dia, da mesma, tipo, Raio Satã, galera! E aí, como é que vai ser o final de semana? E era basicamente as mesmas coisas que as pessoas faziam em grupos de igreja, porém ali elas estavam fazendo em adoração a Satã. Então o entrevistador até cita, eu vou até botar depois o link da entrevista pra vocês aqui embaixo, que eu gostei bastante, que ele falou, tipo, a pessoa sai da igreja, mas a igreja não sai dela. Então, na verdade, o que ela fez foi transferir a adoração dela para Deus, de Deus, para Satã. Mas ela continuou sendo uma beata, como qualquer outra. Então, esse tipo de satanismo colou bastante lá no começo dos anos 2000 e etc. Depois ele perdeu força, porque, como eu disse, para se manter na moda tem que gerar dinheiro, e ao contrário da igreja evangélica, que te força, né, a dar os seus 10% e mais dinheiro, o satanismo não tem muito disso devido ao orgulho. Você não pode chegar para um satanista e falar, olha só, tu vai ter que dar 10% do teu salário porque Satã assim disse. O cara vai falar, não, meu Satã não falou porra nenhuma dessa, não vou te dar 10% não. Então, ou seja, não tem como você manter uma igreja satânica, vamos botar assim, se você não forçar os seus frequentadores a pagar por isso, sacou? Então, o satanismo dessa forma deixou de existir. Hoje em dia a gente tem esse satanismo filosófico, que é um satanismo mais ou menos do tipo, sou satanista graças a Deus. Eu não sou contra Deus, eu não sou contra cristão. Desde que ninguém me incomode, eu não tenho que destruí-lo. Na Bíblia satânica, se não me engano, ele cita que se alguém tentar atrapalhar os seus planos, destrua-o. Hoje em dia é aquele lance, se ninguém fizer, tô de boas. Então eu poderia chamar isso de satanismo zen, saca? Que é um cara que ele é satanista, mas na verdade ele é mais para um bom vivan. Ele não tá realmente sendo rebelde em nada. Ele já entendeu as regras do jogo e ele tá seguindo as regras do jogo, mas ele não tá querendo dar crédito para Deus. Sendo que, se você for ver bem os estudos, principalmente cristãos, o que Jesus falava e etc., você vai ver que é mais ou menos como o comportamento dos satanistas tem sido hoje em dia, nesse satanismo zen filosófico. Então é uma coisa interessante, eu quero que vocês deem uma olhada. Eu vou depois ver se eu escrevo uma matéria e falo com algumas pessoas desse meio. E vocês vão reparar que os satanistas atualmente são os satanistas mais mansos que a gente já viu durante esses últimos 15 anos. Não posso botar mais do que isso porque, né, não sei. Mas repara, não tem mais aquele lance todo de ritual com mulher pelada, não tem mais sacrifício de bicho, não tem mais olhar um católico e xingar, não tem mais odiar outras coisas. Esse ódio, essa raiva toda que aqueles satanistas modinha tinham não existe mais. E agora virou um satanismo zen, que às vezes chega a ser até um pouquinho, vamos botar, benéfico. Se uma pessoa chegar pra você e falar, eu sou satanista, tu vai falar, legal, cara, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja. Antigamente não era assim, né? As pessoas tinham medo, hoje em dia não, tá bem mais tranquilo. Então, vamos dar uma olhadinha no satanismo zen. Outra coisa que eu queria citar é... Eu tava vendo também nessas entrevistas que eu tenho visto, né, de pessoas novas fazendo rituais e pessoas antigas, né, que eu digo são, né, galera meio velha guarda, olhando a galera nova fazendo esses rituais e adaptações. E o resultado final é diferente para cada pessoa. A gente tem realmente isso no ocultismo. Quando você faz um ritual, o resultado para uma pessoa pode não ser o mesmo resultado para outra pessoa. A gente entendia isso.
Só que a gente tinha um determinado padrão que a gente seguia, e é uma coisa que eu falo bastante da diferença entre uma pessoa que só lê material ocultista, relatos ocultistas, e uma pessoa que realmente pratica ocultismo e, inclusive, uma pessoa que pratica o ocultismo em si com outras pessoas, saca? Se você tem um resultado e a outra pessoa tem um outro resultado totalmente diferente, você até pode fazer como essa galera New Age e dizer, é porque cada um tem uma experiência diferente. Mas na minha época, quando duas pessoas tinham dois resultados totalmente diferentes, era porque uma fez uma coisa e a outra fez outra. Hoje em dia, a gente está numa geração um pouco floco de neve, onde o nego simplesmente vai lá, passa a mão na cabeça e diz, parabéns, cara. Você foi evocar um demônio de guerra, sacou? Hiper sanguinário, que antigamente as pessoas sacrificavam nenéns pra ele, e pra você ele apareceu todo fofinho, vestido de Pikachu e etc. Mas, cara, se apareceu, então é porque deu certo. Aí vem um outro ocultista e fala, cara, eu fiz a evocação e tal, todos os meus vasos sanguíneos estouraram, sacou? Os meus ossos se quebraram, mas no final eu consegui falar com ele. Aí o nego fala, parabéns, você também conseguiu evocar aquela entidade. Só que olha só, a sua vivência é diferente da vivência dele. Então resultados diferentes, mas parabéns, vocês dois conseguiram a mesma coisa. Bom, é o que eu digo, é quando eu vejo uma pessoa que realmente fez, uma pessoa que simplesmente lê um monte de livro de relatos, saca? E entrevistas, né? Porque hoje em dia tem muitas entrevistas com pessoas relatando as merdas que fizeram e que não fizeram. Então, hoje em dia é muito fácil você criar relatos falsos e todo mundo olhar pra você e falar, não, parabéns, você conseguiu. Por quê? Porque a gente está aceitando mais as coisas. A gente tem a galera da velha guarda sendo levada como pessoas muito rígidas, pessoas que não conseguem abrir a mente para o que a nova geração está fazendo. Não é bem assim que funciona. A gente tem que ter um padrão, alguma coisa em comum que rola. Normalmente, quando você vê, por exemplo, uma pessoa dizendo que fez uma projeção astral, quem já leu alguns livros sobre isso, sabe que existem vários pontos de uma projeção astral que obrigatoriamente vão se repetir. Eu posso até, inclusive, escrever uma matéria sobre isso, porque muitas pessoas vinham antigamente e me perguntavam, pô, Gigim, eu acho que eu fiz uma projeção astral ontem, ou eu fiz uma projeção astral ontem. Vê se realmente é verdade. Aí me contava o relato para eu ver se aquilo era um sonho, se era uma bebedeira qualquer, uma viagem de droga, ou se era realmente uma projeção astral. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa simplesmente já chega e fala, olha, eu fiz uma projeção astral, foi assim, 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 assado. Por quê? Ficou muito fácil para as pessoas aceitarem que mesmo que seja totalmente diferente, ainda é a mesma coisa. Então isso você já pode ver que, né, tem algo errado. Não estou criticando ninguém, mas na verdade estou, mas aqui na Imperium Fortuna eu não sou muito de criticar. Então eu vou escrever talvez uma matéria um pouco mais rebelde lá na Atos Negros, falando um pouco sobre isso. Terceiro assunto que eu queria dizer, que é bem rapidinho, só para finalizar, queria agradecer a todos que têm visitado a Atos Negros. A gente já vai começar um novo programa lá. Vamos trazer de volta o programa 10 coisas que você devia saber sobre ocultismo, que é um mó tempão que eu não posto, a galera se amarrava. O livro 0 voltou a ser postado lá também. E a rede social ainda não está pronta. O site todo não está pronto. Aquilo ali é um hobby meu, uma experiência minha. Porém, a gente já chegou nos 5.000 membros, saca? 5.000 visitas, na verdade, né? E eu queria agradecer a todos vocês pelas visitas. Um site que nem está finalizado, nem está sendo muito divulgado. E já tem toda essa galera lendo as merdas que eu falo e os xingamentos que eu faço para todos vocês. Então, muito obrigado. Continuem visitando a Atos, continuem visitando a Imperium, continuem ouvindo os nossos podcasts. Em breve traremos novidades com sorteio, vai ter uma porrada de coisas que vocês vão se amarrar. Então, bom galera, por hoje é só. Até a próxima. Hasta!